engrandecemos o nome do nosso Deus. Olhando para todos os dias, né? É o dia de nós celebrarmos a esse Deus puro e verdadeiro, esse Deus fiel. Eu tenho ali 18:52, gostaria que a pastora fosse. Amém? Gostaria que você, ainda de pé, pegasse a Bíblia, a sua Bíblia. Você, querido, que gosta de olhar para o seu celular, eu quero convidar você a começar a pegar uma Bíblia lá atrás. Nós não sabemos quando que nós vamos poder ter até quando vamos poder ter esses papéis na nossa mão. E é precioso quando você pega essa Bíblia, essa espada que você toma aí. O celular é muito fácil nós lermos e esquecer tudo que lemos. Ele rola muito rápido na nossa vista. E a Bíblia nos leva a meditar naquilo que os nossos olhos, naquelas letras, faz nós sentirmos o toque do Espírito Santo. O celular nós usamos muito como objeto de distração. E isso nos leva à distração também quando nós estamos na Bíblia do celular. Logo vem aquelas propagandas, né, no aplicativo, perguntando se eu quero jogar, perguntando isso, aquilo. E eu já fiz isso, já parei de olhar a Bíblia ali no celular e fui ver o que é que estavam mandando para mim. Não tem como tirar a atenção da gente. E a Bíblia não tira a atenção nossa, porque não rola a página, a não ser que você vira a página. E eu quero convidar você a ter um coração de servo nesta noite. Ou perscrutar o seu coração, pedir o Espírito Santo para perscrutar o seu coração nessa noite. Será que eu tenho um verdadeiro coração de servo? Quero convidar você a abrir ali em Mateus, capítulo 26, do verso 31 ao 35. Pedro é avisado. E que essa palavra nessa noite, ela vem de encontro como uma flecha, porque a palavra do Senhor é uma flecha. E ela fala no nosso coração. Às vezes nós ficamos vagando nossos pensamentos e dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com a sua igreja. E o Senhor tem falado tanto com a igreja. Senhor, eu preciso buscar algo que o Senhor fale para mim. O homem não fala nada para você. Senhor, eu preciso buscar uma profecia para mim. Não precisa. Abra a Bíblia e ela é a profecia para você. O homem é Deus, esse Deus verdadeiro, esse Deus que está sentado nos céus, que assiste-nos nesta hora, recebendo este culto de adoração. Ele tem para dar para nós, Ele tem para nos aconselhar. Ele tem a direção, a vereda dos caminhos, que é a palavra. Ele tem um caminho, porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual o caminho que eu preciso? Preciso de um homem para ele orar para mim, preciso de uma mulher para orar para mim, para eu ter uma certeza. Não estou dizendo que não pode alguém orar por você, pode, mas você tem que se espelhar em Deus, buscar a direção de Deus na palavra. Quer resposta? Venha na palavra. É tão interessante quando Jesus está falando com Pedro aqui, e nós vemos que Pedro está totalmente despercebido, meio confuso Pedro, né? Então no verso 31 diz: Então Jesus disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito. Verso
ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus estava dizendo que ele ia ser morto naquela noite ali. Eles iam levar ele para o sinédrio. E os discípulos escutando ali. Então no verso 32 diz: mas depois da minha ressurreição, olha, Jesus estava esclarecendo ali. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus estava certificando que depois que ele morresse, ao terceiro dia ele ia até a Galiléia, dizendo para os discípulos. E o 33 diz que Pedro fala, olha, Jesus falando aquilo ali. Disse-lhe Pedro então: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro estava meio dormindo, né? Como diz ali no jardim do Getsemane, que eles estavam com sono, o sono pesava, eles dormiam. Então Pedro estava confuso e garantindo, porque Pedro tinha certeza, ele era forte, né? Parece até que era um todo poderoso que vem do meu tempo, né? Então ele replicou-lhes, Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes. Acorda, Pedro. Acorda, João. Acorda, Maria. Acorda, Pedro. Acorda. Acorda, meu filho. Estão sendo avisados. Jesus está voltando. Então ele disse, olha o que Pedro diz no 35. O que Pedro estava fazendo, na verdade? Replicou, disse Pedro: ainda que me sejas necessário morrer contigo. Jesus estava acabando de falar que ele ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E ele disse: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os outros também disseram, porque Pedro era o líder, né? E todos acompanhavam Pedro, né? Pedro falou, Pedro era forte, corajoso. De uma coisa, Pedro tinha certeza, né? Que ele tinha coragem, né? Pedro não parava muitas vezes para pensar. Ele precisava pensar. Feche seus olhos um pouquinho. Pensa nessa palavra que nós lemos. Pensa em você. Você faz de conta que você está ali agora. E você está mesmo. Eu e você estamos numa crucial batalha. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Talvez nós estamos muito sossegados aqui dentro da casa do Senhor, ou em nossas casas, no conforto de tecnologia, de todas as coisas. Estamos dizendo, está tudo certo, está tudo bom, Deus está cuidando de tudo, não tem que se preocupar, meu Deus. Quando olhamos com os olhos espirituais, que o mundo está desabando. Os 4 anjos estão segurando o véu do templo, porque ainda resta um povo para ser salvo. E eu, Senhor, tenho agido como Pedro nesse momento, quando o Senhor estava dizendo que tu ia morrer. E quando o Senhor disse para ele que ele ia negar, ele não prestou atenção. E nós estamos vivendo um tempo, Deus, que tudo está gritando à nossa volta, que Jesus está voltando. E nós não estamos prestando atenção, como Pedro não estava prestando atenção em Jesus. Olha,
ainda, como igreja que fomos salvas. Senhor, olhe para nós. Olha para mim, olha para minha família, a família de Cristo que está aqui. Olha para aqueles que estão confusos como Pedro. Deus, tenha misericórdia de nós, porque, Senhor, necessitamos que o Teu reino avance, Senhor. Mandamos glória a Ti para cima, Senhor, e que Teu reino avance. Teu reino avance, Deus, porque restam apenas, Senhor, estas vidas, meu Deus, que o Senhor ainda tem escolhido nessa terra para conhecer o Evangelho, Senhor, para receber a palavra, para receber a salvação, Senhor. E é nós que estamos aqui, Senhor. Meu Deus, abra nossos ouvidos, faz-nos atentos à verdade, Senhor. Amém? Senta um pouquinho, por favor. Toma seu lugar. Sabe quando um artesão vai construir um instrumento, um violão, um violino? O artesão, ele tem que ir apertando, tem que chegar no ponto exato. Ele pode apertar nem mais nem menos, né? Chegar ali. Quando, quem sabe afinar, né? O Robert, o afinador do violão, das guitarras, baixo, você tem que saber o ponto exato, não é? De afinar ali, porque senão você arrebenta a corda, né? Deus, Ele sabe exatamente até onde Ele deve apertar o seu filho, para que ele reconheça a sua fraqueza. Porque ele ama o seu filho, então ele faz como artesão. E Deus é especialista nisso, em nos apertar, até chegar naquele momento que eu falo, não tem mais jeito. Eu reconheço, eu sou miserável mesmo, falha nisso. Eu não sei o que está aí dentro do seu coração. Qual é a sua fraqueza diante de Deus? Qual é a sua fraqueza diante de você mesmo? Você como mulher, homem, você como sacerdócio da sua casa, você como esposa, educadora de seus filhos, você como jovem, no que você tem atentado? Eu não sei, mas Deus pode te moldar, como o artesão faz para construir um instrumento, para ficar perfeito, para que a nota saia perfeita, como nós acabamos de ouvir aqui, o violão batendo ali. Senão a nossa voz sai para um lado e o violão blá, 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 blá. É isso mesmo, né? Quem é músico, não é verdade? Quando nós não sabemos tocar, nós pegamos aquela viola e fica blim, 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 blim. Às vezes, nós estamos assim diante de Deus, com as cordas todas frouxas. Deus vai apertar na sua vida, a sua consciência, o seu coração, lá dentro, lá no fundo. Ele vai vasculhar, perscrutar, vai enviar o Espírito Santo e vai dizer: você não está perfeito ainda, porque Jesus falou aqui com Pedro: Pedro, você vai me negar. Porque Pedro falando: não, Senhor, se possível eu vou morrer junto contigo. Deus preparou, ali estava uma serva no Sinédrio, uma que era serva do sumo sacerdote, para receber na porta os convidados. Pedro, curioso, né, foi ver o que acontecia com Jesus. Chegou lá, aquela serva foi lá receber. O que aconteceu? Ela olhou para ele e falou assim: parece que eu te conheço.
Pedro. O que Pedro fez? Não. Oh, Pedro. Jesus tinha acabado de falar para ele. Ele negou. Não, eu não conheço. Não. Depois que ele entra, chega mais próximo do fogo para aquentar, o que acontece? Outra pessoa olha para ele. É você mesmo, você é um deles, você é Galileu. E Pedro praguejou. Você viu como Pedro estava com Jesus e não escutou o que Jesus estava falando? Você vê que nós estamos todos os domingos, eu não, né? Claro, você olha para mim e fala, você não está. Bem que você faz. Se eu pudesse, daria. E nós estamos aqui, quando nós chegamos em casa, nós começamos a mesma guerra. Aí Jesus fala assim, ei, o que é que você ouviu lá na igreja? Ah, mas é para dar um jeitinho. Filho, eu posso arrumar alguém para falar com você. Você vai chegar lá no próximo domingo, filho. Você vai chegar chorando de novo, pedindo perdão de novo, falando para mim aquilo que você fez. Por que você não se corrige, filho? Nós somos assim, queridos. Prometemos algo para Deus, falando, Senhor, se possível eu posso morrer, eu morro por Ti, Senhor. Eu me sacrifico por Ti, Senhor. Eu vou fazer, Senhor. E eu oro, Senhor. Você está pensando que eu faço isso também? Não. Faço como você, eu e você. Porque nós somos pessoas que moramos ainda nessa terra. Mas nós temos que parar de agir assim, porque Pedro chorou amargamente quando aquele galo cantou. Deus apertou Pedro. Um instrumento, porque Pedro tinha que ser instrumento de Deus. Mais para frente ele vai ganhar em Atos 3.000 almas. Pedro precisava se arrepender, Pedro precisava ouvir a voz de Deus, saber que Deus estava instruindo ele. E Jesus disse que todos abandonariam ele, todos se escandalizariam, todos os discípulos fugiram, a não ser Pedro, que foi até o Sinédrio, e João, que de longe ficaram assistindo. O que você e eu temos feito? Temos fugido para Deus não apertar naquela área que é um escândalo na minha vida? Eu falei, eu faço, mas aqui dentro da igreja é muito fácil de dizer que faz. Mas quando eu chego nas quatro paredes da minha casa, não faço. Porque é terrível. É uma batalha, é uma guerra espiritual sobre a nossa vida. É mais fácil eu acusar a igreja do que aceitar que a igreja está certa. Por que esses bancos não estão cheios? Por causa disso, porque estão fazendo como Pedro, se escandalizando ainda no tempo desse que estamos vivendo, num tempo que é para todos correrem, encher as igrejas e falar, não, eu quero Jesus, onde tudo é pregado nas mídias, onde é escancarado a volta de Jesus, a natureza está aí desabando tudo. Será porque as casas estão descendo, tudo ilhados, todas as pessoas, tanta gente morrendo de frio e fome? Olha essas guerras aí. Gente, princípios das dores. Nós estamos vivendo o tempo que Jesus vai voltar, vai tocar a trombeta. Vai tocar a trombeta e eu vou estar fazendo como Pedro. Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Será que eu e você não temos negado a palavra de Deus? Escutando todos os domingos aqui na casa do Senhor. Talvez Pedro ele não tinha o coração de Mateus como servo, né? Perdão. Ele podia não ter a habilidade de João, os dons literários de Mateus, nem o coração de servo de André.
nem coisa possuía alguma desses outros discípulos, mas uma coisa Pedro tinha coragem. E você tem coragem? Pelo menos ele teve coragem de negar Jesus, né? Mas a misericórdia de Deus alcançou Pedro, porque ele se arrependeu. É dito aqui na minha Bíblia que Deus usou este encontro breve para abrir os olhos de Pedro, porque até então Pedro estava com os olhos fechados. Até quando eu vou estar na casa do Senhor com os olhos fechados? Até quando esse povo que estão enchendo as igrejas vai estar com esses olhos fechados? Sabe por quê? Porque não leem a palavra de Deus. Porque não busca na palavra de Deus. Porque não ora. Quem não ora não vai ser crente nunca. Não tem jeito. Satanás dá rasteira em nós. Porque nós estamos despreparados. A irmã leu aqui em Efésios 6. Queridos, o que é Efésios 6? Efésios 6 é para nós estarmos vestidos da armadura. Se eu não tenho nenhuma armadura, eu preciso colocar capacete, preciso colocar o cinturão da verdade, né? O escudo da fé. Eu preciso colocar o calçado para sair todo protegida, porque senão a cobra pode picar meus pés, minhas pernas. Eu preciso tomar posse da palavra de Deus, porque ela é a espada. Como eu vou viver nesse mundo onde eu estou pisando serpente e escorpiões? Se Efésios 6, do 10 ao 22, né? Eu não tenho nada em mim. Me fala. Como ganhar a guerra? Eu acredito que todos que estão aqui têm buscado algo na sua família, para outras pessoas, na verdade. Talvez nós estamos sentados aqui nesse número, olhando para o número de pessoas que está aqui, está perguntando: ué, mas Senhor, nós estamos orando tanto. Você sabe, quando a igreja começa a orar, as pessoas começam a sair, né? Você sabia disso? Você fica assim meia... Como assim? Agora que nós estamos orando, então nós vamos para... Aí, agora que é hora de entrar no quarto lá, né? Aquele quarto de guerra. Nesse quarto de guerra aqui junto, em comunhão, como os irmãos estão fazendo aqui nas quarta-feiras. No nosso quarto de guerra na nossa casa. Quem não tem esse quarto de guerra lá na sua casa é um fracassado. Sinto muito dizer para você. Você é um fracassado. Se você não tem uma vida de oração e da palavra do Senhor, você é um fracassado. Sabe por quê? Qualquer rasteira vai derrubar você. Porque às vezes, meus queridos, quando nós vamos fazer algo para Deus, ou quando queremos mudança na nossa vida, nós colocamos aquilo diante de Deus, aquilo demora muito. Eu não sei quantos anos eu sou casada, mas esses anos que eu sou casada, eu estou orando para que meu esposo, Deus tenha misericórdia dele. Deus estava meditando esses dias, estava ouvindo o pastor falando que por que você não ganha sua família, sua esposa, seu esposo. Eu, puxa, será que ainda não fiz isso?
quase morri de fazer isso. Quer dizer, mas ele tem razão. Eu não sei o tempo que eu preciso orar. Aí ele disse, eu não sei falar o nome daqueles homens poderosos que passavam lá. Ele disse que ele orou 50 anos. Um amigo dele aceitar Jesus. Ele orou 50 anos. E esse amigo aceitou Jesus. Que casca do inferno estava nesse homem, não é? Viu? Eu não orei nada então, Senhor. Estou achando graça de graça, sabe? Porque eu sei, queridos, não sou melhor que você em lugar nenhum. Sou talvez pior que você. Porque a Bíblia diz que aqueles que pregam recebem mais juízo. Tão falho quanto você. Mas de uma coisa eu sei. É fácil orar? Todo mundo fala em orar, né? Se você já tentou fazer isso, você vai saber que não é fácil orar. Como é difícil orar. E quando a gente cansa para voltar, aí a coisa fica mais feia. Senhor, fala, Jesus. Toda glória, Jesus, a Ti. Deus usou um encontro breve para colocar um pouco de pressão na hora exata para salvar Pedro. Exata. Porque ele precisava de Pedro. Pergunte aí para você. E eu? Deus não precisa de mim? Pedro já foi. Fez o ministério dele. Mas hoje sou eu que estou aqui. Hoje sou eu, Pedro, turrão, grosseirão, como sempre todo mundo fala de Pedro, né? Impulsivo, né? Falava sem pensar. Jesus, quando estava falando aquilo ali, Pedro estava falando sem pensar. Acha que você vai chegar para mim e vai falar: olha, eu vou morrer amanhã, eu vou correr lá na sua frente e falar assim: nem que eu morro por você. Pera aí. Eu preciso pensar, não preciso? Às vezes é mais fácil nós aceitarmos as coisas erradas do que as certas. Mesmo que Jesus esteja tocando nosso coração e dizendo: não, filha, não, filho, não faça isso. É mais fácil aceitar o convite do meu marido, o convite do meu filho, o convite do vizinho, do colega, do amigo, do que aceitar o convite para vir à igreja. E às vezes o mundo me tira de dentro da igreja. E o que tem tirado a nossa força, e querendo você ou não, é a mídia. É essa internet. É 24 horas nossos olhos nesse troço. E o que nós estamos vendo ali? Nada. Quando nós estamos estudando, né? Aí nós perguntamos: qual o tempo que eu tirei para Deus? Qual o tempo que eu tirei para orar? Qual o tempo que eu levantei de madrugada para orar? Qual o tempo que eu jejuei? Qual o tempo que eu fiquei falando com Jesus? Jesus, faz algo para mim. Jesus, faz algo dentro da minha casa, na minha família. Jesus, salva, cura, Senhor. Qual o tempo que eu tenho me dedicado? Jesus dedicou o tempo dele de 33 anos na terra, só para o Evangelho. E eu tenho 58
dedicado, será quanto tempo para Jesus? Muito pouco, talvez. E você? Você ainda está confuso? Está falando aí no seu coração, ou talvez na sua mente, puxa, o que vai ser de mim? Eu vou para o inferno mesmo. Não! Você não precisa ir para o inferno ainda. Porque Jesus ainda não veio. E saiba você que não vai ter uma segunda chance. Tem muitos falando que haverá segunda chance na tribulação. Mentira, não tem segunda chance. O dia que Jesus tocar a trombeta e chamar pelo seu nome, esse é o único exclusivo dia. Não haverá outro dia para você e para mim. Então se prepare hoje. Você que está pensando em se casar, você que está pensando em construir uma casa, você que está pensando em mudar, você que está pensando em comprar carro, você que está pensando em fazer grandes coisas, pare, o mundo está dizendo pare. Não se preocupe mais com essas coisas. Jesus diz que aquele que corre atrás de ganhar a vida, perdê-la-á. Mas aquele que corre atrás de ganhar a vida, ganhá-la. Fala, Jesus, o Senhor quer que eu tenha casa, eu vou ter, porque o Senhor vai me dar. Se for aqui, Senhor. Minha casa está rachada, às vezes pinga lá dentro. Toda hora precisamos consertar uma telha. Deixa cair. Queridos, não é hora de nós gastarmos. Não é hora de nós ficarmos preocupados com as coisas dessa terra. Você precisa trabalhar, precisa do pão para comer. É hora da reserva. Você não sabe o que vai acontecer. Você precisa manter a sua reserva. Porque você não sabe o que vai vir sobre nós agora. E Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, eu vou ser crucificado. Estava dizendo para os discípulos, eu vou ser crucificado, vou morrer, e ao terceiro dia vou na Galileia encontrar com vocês. Estava dizendo para Pedro, e Pedro não acreditava. Dizia para ele que eles iam se escandalizar. O Senhor está dizendo que quantos têm se escandalizado? Porque não pode ouvir a palavra de Deus. Por que essa igreja não está cheia? Porque está pregando a verdade. E nós precisamos continuar pregando a verdade. Doa quem doer. Como é que eu vou falar? Não, passa a mão na cabeça. Não, filho, está tudo certo. Está nada. Aí vai eu para o inferno com todos aqueles que eu falei que estava certo. A palavra de Deus tem que ser pregada. Não preciso pregar a vida de ninguém aqui, não. Nós precisamos falar do que Jesus falou para Pedro. Porque Jesus precisava que Pedro ganhasse as almas. Que Pedro fosse instrumento de salvação de vidas. Aquelas pessoas que aceitaram Jesus estão todas dormindo, esperando a volta de Jesus. E nós estamos aqui, esperando o quê? A volta de Jesus. A segunda volta. Desde que Jesus veio para a primeira, nós estamos vivendo a tribulação, queridos. Nós temos que estar com isso no coração ultimamente. Que nós podemos ter tudo aqui, mas nosso coração não pode estar mais nisso. Porque hoje você, não contando que você possa cair daqui a pouco e morrer, você foi embora, graças a Deus, não está na tribulação mais. Mas enquanto estivermos vivos, precisamos estar preparados. Jesus está dizendo isso para nós. Seja servo. Tenha um coração de servo, como André. Tenha coragem, como Pedro. Mas escute a verdade. Se ainda não está escutando, deixe Jesus falar com você. Algumas lições práticas para a nossa vida. Para eu e você. Muitas vezes falava sem pensar, mostrando-se impulsivo, Pedro. Quantas vezes você e eu temos falado impulsivamente, sem pensar? Temos errado com as pessoas. Talvez nós temos expulsado pessoas dessa casa. Por falta de pensar, porque falamos rápido demais.
Que fique essa lição a prática para mim e para você. Não sejamos impetuosos, impulsivos. Hoje não precisa dizer nada para as pessoas, até de boca calada, as pessoas já estão indo embora. Porque ela já fala assim: vai falar de Jesus para mim, eu quero ouvir. Eu não vou ficar nessa igreja porque fala a verdade. Coloque-se de pé. Durante o julgamento de Jesus, negou Pedro 3 vezes. Quantas vezes você tem negado Jesus aqui? Nós cantamos um hino, o primeiro hino, que eu esqueci. O coro falou. E eu estava pensando ali no banco. Olha a hora que nós negamos Jesus. A hora que nós cantamos, falando que vamos ser assim. O que é isso? Mais tarde, Pedro considerou muito difícil tratar igualmente. Pedro já estava salvo. Considerou tratar os gentios e judeus convertidos ao cristianismo. Nós somos esses gentios. Eram os judeus que tinham a promessa. Mas Jesus, quando foi lá na cruz do Calvário, ele alcançou todas as nações. Ele disse todas as nações. Não era mais uma nação só. E nós somos essa nação. O entusiasmo deve unir-se à fé e ao conhecimento para não extinguir a nossa salvação. A fidelidade de Deus pode compensar nossas maiores infidelidades. Deus é fiel. Mas eu preciso consultar a minha fidelidade diante de Deus. E dizer: Senhor, o que estou fazendo? É melhor ser um seguidor que erra. Pensa bem. Mas, às vezes, se arrependa, né? É melhor ser o seguidor que erra do que alguém que não segue a Jesus. Porque Pedro, ele errou, mas ele seguiu Jesus. E lá Jesus tacou na cara dele. E lá Jesus espreitou ele, apertou ele, mostrou para ele o erro dele. E falou: Pedro, olha aí, o galo cantou feio. E Pedro amargamente chorou diante de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos. Obrigada, meu Deus, por estar aqui neste lugar. Nós não entendemos, Senhor, como que o jeito, a maneira que é para a palavra entrar no nosso coração. Só sabemos que nós precisamos e ansiamos de que Tu trate-nos como um artesão que o Senhor é, porque foi o Senhor mesmo que criou Adão. Quando o Senhor formou Adão, o Senhor é o melhor artesão, Senhor. Jesus, Tu és o melhor artesão, porque Tu morreu na cruz e moldou-nos para a salvação. Perdoou nossos pecados e nos trouxe ao reconhecimento dos nossos pecados, Senhor. Nos deu a vida eterna. Estamos aqui, Deus, chorando a nossa alma, Senhor. Senhor, pela nossa família, pelos filhos que não estão aqui, Senhor. Pelas filhas, Senhor, que estão abandonando, Senhor, o Evangelho. Pelas nações, Senhor, por aqueles ainda são seus. O Senhor tem essa multidão ainda de gentios para serem salvos. Então, Senhor, quando o último receber o Evangelho, o Senhor virá com grande glória e seremos arrebatados, Senhor. Pai, não deixe que os nossos ouvidos se afaste, meu Deus, desse som do Espírito Santo, que está dizendo que o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Deus, oramos e te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus.